Olá! Dando continuidade às nossas videoaulas de Geografia, vamos para a videoaula número 3, continuando o capítulo O Espaço Urbano Brasileiro. As contradições sociais do espaço urbano brasileiro. A que se deve tamanha desigualdade socioespacial e socioeconômica? Aqui nós temos um questionamento e nós temos uma imagem para ilustrar isso. Nós vamos falar sobre as contradições, sobre as desigualdades que são tão marcantes, tão presentes na nossa sociedade e tão perceptíveis no nosso meio social, espacial, social e econômico. E a imagem que nós temos é de uma favela em São Paulo, ao fundo o bairro do Morumbi. Então nós podemos perceber em uma única imagem áreas tão próximas com contradições sociais tão elevadas. De um lado, as pessoas que têm uma condição de vida um pouco mais precária, e do outro lado nós temos o bairro considerado de alto padrão, e nós podemos perceber que estão próximos uns dos outros. Então as diferenças estão tão próximas e estão tão evidentes na nossa sociedade. Basta que a gente faça uma observação, uma análise. E esse questionamento é válido no intuito de nós analisarmos o quão a nossa sociedade é marcada por diferenças, por diferenças sociais. É importante refletir sobre isso. Geralmente nos países mais pobres ou em desenvolvimento, o processo de êxodo rural é rápido e intenso. Dessa forma, algumas cidades grandes e regiões metropolitanas concentram um número exorbitante de habitantes. Isso certamente provoca um decréscimo da qualidade de vida nos espaços urbanos, principalmente para as populações mais pobres que não possuem recursos financeiros suficientes para manter um padrão de vida digno e nem contam com serviços públicos adequados. Então, essa comparação que nós estamos fazendo aqui cita a questão do êxodo rural, e que acontece cada vez mais de uma forma rápida e intensa, onde muitas pessoas saem do campo e vão buscar residência em grandes cidades, em regiões metropolitanas, e quando chega-se a essas cidades se deparam com um padrão de vida ao qual eles não podem usufruir. Terrenos muito caros, casas também caras. A gente sabe que a questão de terreno e residência nas grandes cidades tem um custo muito elevado, e geralmente essas pessoas que saem do interior saem sem condições financeiras satisfatórias, sem condições de formação para o trabalho. Então não tem renda, não tem um bom emprego e não tem condições de se manterem nesses locais considerados melhores de se viver. E essas pessoas acabam indo, na maioria das vezes, residir em favelas, em habitações ou ocupações irregulares, contribuindo para o aumento dessas casas, desses locais de residência com pouca qualidade de vida, locais inadequados. Nas cidades maiores, nos bairros mais centrais, onde a concentração de renda se tornou colossal, via de regra, impera a verticalização excessiva, alavancada por uma forte especulação imobiliária. Grandes e luxuosos arranha-céus, centros comerciais e residenciais, passam a compor a paisagem dos bairros considerados nobres. Esses e outros empreendimentos, como os bairros fechados, condomínios de luxo, valorizam algumas áreas urbanas, empurrando a população mais pobre para bairros mais afastados e desprovidos dos serviços públicos como segurança, saneamento básico e áreas de lazer. Então nós podemos observar que dentro dessas cidades existe uma espécie de separação, a depender dos recursos financeiros que as pessoas possuem. E geralmente nas regiões mais centrais estão os pontos comerciais e a população que vive de uma forma mais abastada. E na região periférica, formando as favelas, vivem as pessoas com baixo poder aquisitivo. E outra coisa que nós podemos observar aqui é a questão da especulação imobiliária, com a alta valorização de terrenos localizados em regiões centralizadas dessas cidades, e também a verticalização excessiva, que é a construção de prédios, devido à
ao alto valor dos terrenos, uma das formas de se construir é fazendo essa construção de prédios para evitar a utilização de muitas áreas, de muitos terrenos. Por isso que nós chamamos de verticalização excessiva em muitas dessas grandes cidades. Aqui nós temos exemplos de imagens, eu sempre coloco algumas imagens para ilustrar o que a gente está falando. Por exemplo, aqui nós temos a Avenida Paulista, em São Paulo, como um símbolo de uma grande cidade, de uma grande metrópole, com muitos prédios, com muito movimento, centros comerciais e, digamos que, ocupações caríssimas. Imagine a pessoa alugar um ponto comercial em um local como a Avenida Paulista, somente desembolsando um alto valor. Também condomínios de alto padrão. Muitas dessas cidades está crescendo muito o número de condomínios do tipo, mas que não é acessível a todas as pessoas, devido ao alto valor que se cobra. Desigualdades sociais. À população carente, o governo passou a oferecer políticas habitacionais específicas, incluindo financiamento e construção de casas de baixo custo, edificadas geralmente em bairros mais afastados, de difícil acesso, em áreas de risco. Essas residências populares excluem seus moradores da maior parte dos bens e serviços públicos, muitas vezes pelos próprios moradores produzidos, pois a maioria são trabalhadores. Então aqui nós fazemos uma crítica, uma observação da questão de que o próprio governo, na tentativa de solucionar os problemas de moradia, os últimos governos têm desencadeado políticas habitacionais. Porém, essas políticas habitacionais, como a construção de casas de baixo custo, acabam colocando as pessoas em locais também não muito adequados, em residências não muito próprias para a vida das pessoas, colocando casas pequenas, muitas casas próximas das outras, sem condições de saneamento básico e em locais afastados. Geralmente, os conjuntos habitacionais subsidiados pelo governo, muitas vezes ocupados até de forma irregular, não são capazes de ordenar o espaço e nem proporcionar qualidade de vida aos seus habitantes. Muitas regiões periféricas são carentes de infraestrutura, como saneamento básico, iluminação pública, asfaltamento, transporte, saúde, educação, segurança, áreas de lazer, piorando ainda mais o cenário urbano das grandes cidades brasileiras. Então a questão da construção desses condomínios, casas residenciais populares, não é simplesmente construir as moradias, mas também oferecer recursos públicos, como saneamento básico, iluminação, asfalto, transporte, saúde e educação de qualidade para todos, e que a gente sabe que isso não acontece de forma igualitária. Exemplo que nós temos imagens de projetos habitacionais populares com amontoados de casas, onde as pessoas praticamente não têm espaço para lazer, para fazer praticamente nada. Outras situações, nós podemos colocar exemplos de favelas, onde é nítido a condição precária de vida das pessoas. Tendências paralelas. Ao mesmo tempo em que nós falamos que as cidades estão cada vez mais passando por um processo de crescimento acelerado, de metropolização, devido em decorrência ao êxodo rural, ao aumento da população urbana, nós também podemos perceber uma tendência paralela, distinta, que é a desmetropolização. E por que isso acontece? À medida que as cidades crescem, as condições de vida nas grandes cidades começam a ficar difíceis, Muitos congestionamentos, a insegurança, e muitas pessoas, inclusive, acabam fazendo um movimento de retorno, saindo das grandes cidades e procurando um local de vida onde a vida seja mais tranquila, como por exemplo indo para pequenas cidades ou até mesmo para áreas rurais, em busca de sossego, tranquilidade e paz. Porém, nem sempre todas as pessoas podem fazer isso. O censo de 2010 do IBGE confirmou uma nova tendência. As duas maiores regiões metropolitanas brasileiras crescem em ritmo menor do que aquele observado até a década anterior. A cidade de São Paulo, por exemplo, cresceu quase 50% entre 1970 e 1980, mas registrou índice de crescimento demográfico de apenas 1,1% entre 2000 e 2010. A cidade do Rio de Janeiro cresceu ainda menos nessa década, 1%.
Já as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo cresceram em média 1,8% no período. Vamos observar o gráfico a seguir. Mas antes vamos fazer uma comparação, né? E a observação de que nós não estamos falando que as cidades estão diminuindo. As cidades continuam a crescer, porém o ritmo de crescimento é que é mais lento do que em décadas anteriores. Nós podemos observar neste gráfico, né, fazendo a comparação entre as décadas de 1950 até 2010. E aqui nós temos a taxa de crescimento média anual por região, onde nós podemos comparar o município de São Paulo, que é este gráfico, região metropolitana de São Paulo, que é o gráfico em verde, o estado de São Paulo, que é o gráfico em vermelho, e a média brasileira, que é o gráfico em azul claro. O que nós podemos perceber é que todos os gráficos apontam para uma diminuição do percentual médio de crescimento. Repetindo, as cidades continuam a crescer, porém em um ritmo muito mais lento do que o que era perceptível nas décadas de 60 e 70. Ao mesmo tempo, algumas regiões metropolitanas menores, como Curitiba, Florianópolis, Goiânia, São Luís e Brasília, crescem em média 3,2% ao ano, no mesmo período. O crescimento demográfico foi ainda maior em Santos e em Campinas, no estado de São Paulo, fazendo uma comparação com a grande cidade de São Paulo. Dois fatores podem ser apontados como principais responsáveis pela desaceleração do crescimento demográfico das duas maiores regiões metropolitanas do país. Vejamos os pontos elencados. Migração das indústrias para os outros centros urbanos, onde os custos de produção são menores, muitas vezes com isenção de impostos por parte dos governos locais, visando a geração de emprego e circulação de mercadorias. São Paulo e Rio de Janeiro possuem leis ambientais mais rígidas, sistema de transporte saturado e impostos mais caros. Então o que acontece? Essas empresas, essas indústrias começam a sair das grandes cidades e começam a se instalarem em outras cidades menores. E muitas das vezes os próprios governos locais, visando a geração de emprego, diminuem a cobrança de impostos, né, ou oferecem subsídios a essas empresas. Isso faz com que muitas empresas saiam das grandes cidades e busquem cidades menores. Logicamente, esse surgimento de novas indústrias, novas empresas, acarreta na necessidade de mão de obra, ou seja, pessoas para trabalhar. E as pessoas vão para essas cidades menores em busca de trabalho. E isso faz com que o crescimento dessas cidades menores aconteça de uma forma muito mais rápida do que nas grandes cidades. Outro ponto: elevado custo de vida, representado por aluguéis caros, altas taxas e tarifas públicas, entre outros. O custo de vida mais baixo, às vezes com melhor qualidade de vida, levam as pessoas a emigrar dos grandes centros urbanos para cidades médias ou pequenas e até para áreas rurais, como fazendas, sítios e chácaras. As pessoas observam que o custo de vida nas cidades grandes é muito elevado e a qualidade de vida nem sempre é satisfatória. Então as pessoas acabam saindo dessas grandes cidades em busca de locais melhores para sobreviver. Hoje, no Brasil, um dos maiores crescimentos demográficos tem ocorrido nas cidades médias, isto é, naquelas cidades que possuem entre 100 mil a 500 mil habitantes. Esse fenômeno é chamado de desmetropolização. Observe o nome, desmetropolização, ou seja, as cidades que são consideradas metrópoles, cidades grandes, estão perdendo população para as cidades menores. Atualmente, essas cidades são grandes polos de atração populacional, as chamadas cidades médias, e, consequentemente, têm recebido um número crescente de serviços e indústrias oriundas das grandes regiões metropolitanas, onde é notória a saturação da infraestrutura. Então, a infraestrutura dessas grandes cidades, que já se encontra de uma forma saturada, acaba sendo levada para essas cidades médias. Nós podemos perceber isso, quando a gente analisa a quantidade de, por exemplo, de shoppings que estão sendo construídos ou que foram construídos nos últimos anos nessas cidades médias que antes não tinham esse tipo de empreendimento. Entre as vantagens competitivas que essas cidades oferecem, destacam-se as isenções fiscais, mão de obra mais barata, vias de circulação mais transitáveis e eficientes. Então, a descentralização da industrialização e desencadeia no reordenamento populacional e dos fluxos migratórios. Nós colocamos aqui algumas imagens para ilustrar
a questão das cidades grandes, como por exemplo, congestionamento nas rodovias, né, de acesso a essas cidades, como nós vimos aqui em São Paulo. E nós podemos observar também imagens representando as alternativas que muitas pessoas buscam, né? Esses conjuntos residenciais fora da cidade, ou casas de campo, como uma espécie de refúgio para as pessoas que buscam uma fuga da cidade grande. A rede urbana. Vamos falar de um tópico interessante que tem relação com a rede de relacionamento dessas cidades, né? A interdependência entre esses núcleos urbanos. A partir do século XIX, com o desenvolvimento da economia cafeeira no Sudeste, muitas cidades surgiram e passaram a ser integradas por ferrovias ligadas principalmente ao litoral, por conta da necessidade de escoamento da produção para exportação. A partir da década de 1930, com o início das atividades industriais, ocorreu uma integração crescente entre as redes urbanas regionais. Nas décadas seguintes, com o avanço da industrialização e a abertura sistemática de rodovias, principalmente no governo JK, Juscelino Kubitschek, estabeleceu-se uma rede urbana nacional. Então, o que nós vamos fazer essa comparação é que, durante o século XIX, ou até o século XIX, né, essas cidades tinham uma certa interligação mais regionalizada ou em menor escala, e principalmente nas regiões litorâneas, né, com as ferrovias saindo do interior indo ao litoral. No interior do país, a interligação dessas cidades não era tão grande, ou era deficitária. A partir da década de 30, com a construção de muitas rodovias interligando o interior do país, né, começou-se a construir uma rede interligada entre essas cidades, né, com as chamadas BRs, né, interestaduais. Os grandes centros urbanos estabelecem fluxos sociais, econômicos, políticos e culturais com as demais cidades. Formam-se assim uma rede urbana nacional. O espaço geográfico brasileiro é composto por um conjunto de cidades interligadas por fluxos de pessoas, ideias, capitais, informações, serviços, mercadorias, entre outros, de forma hierarquizada. Por que vale a pena destacar a hierarquia? Essa hierarquia está relacionada com a importância que essas cidades possuem em relação às outras, né? Por exemplo, uma capital tem uma importância muito mais elevada do que as outras cidades do entorno. Logicamente, por ocupar uma posição que tem importância política, muitas vezes também econômica, cultural e assim por diante. Então, existe uma hierarquia nessa relação entre essas cidades. A análise dessa hierarquia urbana levou o IBGE a estabelecer uma nova classificação das cidades brasileiras com base em suas funções, de acordo com a qualidade e quantidade dos serviços e dos bens de consumo que oferece. Observe a classificação a seguir. Grande metrópole nacional. São Paulo, a maior cidade do país, concentra grandes atividades econômicas e centros de decisões, né? É lá que estão instaladas as matrizes das principais empresas, dos principais bancos, né? A sua influência é mundial e marcante, né? Principalmente no aspecto econômico, né? Quando nós observamos a questão da cidade de São Paulo, além de ser uma grande cidade, uma grande metrópole, de possuir uma importância a nível nacional, ela também possui uma importância a nível internacional. São Paulo é uma cidade do mercado financeiro a nível global. Metrópoles nacionais. Cidades como Rio de Janeiro e Brasília são cidades que exercem influência em todo o território nacional. Rio de Janeiro no aspecto político, no aspecto cultural, e Brasília no aspecto político, justamente por ser a capital do nosso país, o centro das decisões políticas, né? Abriga as principais instituições do governo do nosso país. Então, é uma cidade que, embora não seja tão grande comparada com as demais cidades, como por exemplo São Paulo, mas que ocupa uma posição de destaque por ser a capital nacional. Outras metrópoles: Manaus, Belém, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre e Curitiba. São cidades que oferecem serviços e bens de consumo sofisticados e especializados, né? Possuem influência dentro do estado e em estados vizinhos com capitais menores. Então, cidades, né, que têm uma importância não só dentro do seu estado, mas que têm uma importância regional por ter essa influência em outros estados vizinhos. As capitais regionais, né? Outras capitais menores e cidades polos. São 70 cidades brasileiras cuja área de influência pode ultrapassar os limites estaduais. Oferecem bens de consumos e serviços semelhantes aos das metrópoles, mas em um menor grau de sofisticação e
especialização. Como, por exemplo, nós vamos fazer aqui a comparação com Teresina, né? É uma capital estadual, não tem a importância e a rede de influência como, por exemplo, outras cidades nordestinas, outras capitais nordestinas como Fortaleza e Recife, mas que tem uma sua importância regional dentro do seu estado, logicamente, e até fora do seu estado, quando nós comparamos, por exemplo, algumas áreas próximas do vizinho estado do Maranhão, que dependem economicamente de Teresina. Centros subregionais. São 169 cidades brasileiras de médio e pequeno porte e que comandam áreas de influências menores, compostas por pequenas cidades próximas, vilas e povoados. Oferecem serviços simples, como consultórios e ambulatórios, e bens de consumo comuns de primeira necessidade. Exemplos de cidades aqui regionais, né? Existem muitas cidades que nós poderíamos colocar como exemplo pelo país, mas nós vamos colocar exemplos de cidades próximas da nossa realidade, como por exemplo Parnaíba, Sobral, Juazeiro do Norte e Imperatriz. Né? Tomamos como exemplo duas cidades próximas nossas, como Parnaíba, que tem uma área de influência no norte do estado do Piauí, na área norte, litoral oeste e norte aqui do estado do Ceará, né? Cidades como Chaval, Barroquinha e Camusim, que tem uma interligação com Parnaíba, e também cidades maranhenses, né? Como Tutóia e Araiosa. Então, Parnaíba é um exemplo de cidade regional que tem, embora não seja uma grande cidade, mas tem uma importância regional. Da mesma forma, Sobral, que tem uma importância dentro do seu estado, na sua região, com as suas cidades vizinhas, e Juazeiro do Norte também. Aqui nós temos um mapa, onde nós podemos observar as regiões de influência dessas cidades e as suas principais interligações, né, entre esses pontos. Né? E vale destacar a importância que essas cidades possuem em seus núcleos regionais. Aqui o mapa está um pouco mais aproximado, nós podemos observar os destaques, como por exemplo aqui São Paulo, Brasília, Recife, Fortaleza, Teresina, Belém, Manaus e essas interligações que essas cidades possuem com as cidades próximas. Aqui nós temos um outro mapa que representa essas regiões e a sua área de atuação, a sua área de influência, né? Os destaques para cada uma dessas capitais regionais ou metrópoles nacionais. Outro mapa interessante de a gente observar, que parece muito com esse anterior, é um mapa, aliás, uma imagem de uma visão noturna do Brasil, onde nós podemos destacar esses pontos luminosos, né, que são as cidades. E é nítido quando a gente percebe que essa região sudeste, São Paulo e as regiões, né, vizinhas, cidades próximas a São Paulo, interior de São Paulo, com cidades importantes, e isso representa digamos que o povoamento, a concentração do povoamento nessa região sudeste, em contradição com outros locais, como por exemplo aqui a região amazônica, onde os municípios ou as cidades são mais afastadas e a população é menor. Então é aqui uma contradição tão visível a partir desta imagem. São Paulo, um exemplo de cidade global. Nós falamos lá no início do vídeo que São Paulo é um exemplo de cidade de importância mundial, global. Segundo a ONU, as cidades globais são centros urbanos que abrigam as maiores bolsas de valores, bem como a esmagadora maioria das sedes das 37 mil empresas transnacionais existentes. É o caso de Nova York, Tóquio, Londres, São Paulo, Cidade do México, por exemplo. Então nós estamos colocando aqui São Paulo como um exemplo de cidade global e nós podemos observar a questão da importância econômica, como por exemplo bolsas de valores. Né? É comum a gente ouvir falar nos jornais, a Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, cresceu, diminuiu, teve prejuízo, teve ganhos. Bolsa de Tóquio, de Nova York, de Londres. Né? Então isso mostra a importância que essas cidades possuem a nível global, principalmente no setor econômico, e São Paulo é um exemplo disso. Outra situação que nós exemplificamos é que essas cidades abrigam as sedes, né, de grandes bancos e de grandes empresas transnacionais. Né? São empresas a nível global, empresas que atuam nos mais variados países e que possuem suas sedes ou subsedes, né? Suas filiais e as sedes nacionais em cada país e escolhem essas cidades importantes a nível econômico para se instalar. Então, as grandes empresas transnacionais escolhem São Paulo para serem sedes a nível nacional. O que caracteriza uma cidade global como São Paulo é a sua capacidade técnica de abrigar grandes empresas,
Sua mão de obra especializada e tecnologia de ponta atraíram inúmeros filiais de companhias internacionais, instaladas em prédios modernos e bem equipados, situados geralmente em áreas nobres, como as avenidas Paulista e Engenheiro Luiz Carlos Berinho. Então nós vamos colocar aqui alguns exemplos dessas empresas transnacionais que possuem sede em São Paulo, como por exemplo Banco Safra, IBM, HP, Telecom, Microsoft, né? São exemplos de empresas conhecidas e que possuem suas sedes na capital. Petrobras, Banespa, que é o Banco do Estado de São Paulo, a Alpargatas, dona da Havaianas, a Odebrecht, tão conhecida, empreiteira, Banco Itaú, Mercedes-Benz, do Brasil. Áreas centrais nas cidades brasileiras. É interessante a gente observar a questão da valorização dos centros urbanos, né, principalmente no contexto da região central dessas cidades. Né? Segundo o sociólogo espanhol Manuel Castells, a deteriorização das áreas centrais é inerente ao crescimento urbano, os chamados centros antigos. Né? Toda cidade geralmente tem um centro histórico, um centro mais antigo, e que muitas das vezes passa por um processo de deterioração na questão do tempo. Né? As pessoas vão construindo novas instalações, um pouco mais afastadas das regiões centrais, e aquela região central acaba sendo composta por prédios antigos, construções antigas, muitas vezes tombadas como patrimônio histórico, que não passam por um processo de conservação e acabam caindo em deterioração. Um exemplo a gente pode ver na cidade de Parnaíba, que é uma cidade antiga, a gente pode ver que o centro da cidade apresenta algumas construções históricas antigas, né? Mas nos últimos anos isso vem passando por um processo de transformação ou da valorização desses centros, né? Nem todas as regiões centrais estão deterioradas. Antigos bairros industriais e com armazéns antigos adquirem uma nova reorganização urbana, com condomínios residenciais, shoppings, lojas de departamentos, restaurantes, etc. Então é comum a gente ver esses pontos que são considerados como pontos históricos, antigos, passam por um processo de remodernização e sendo aproveitados, né, para a instalação de lojas, de shoppings, de restaurantes, de pontos comerciais nos centros urbanos. Gentrificação é uma espécie de enobrecimento urbano gerado por intervenções urbanísticas ou imobiliárias com prédios luxuosos, por exemplo. Outra observação que a gente pode observar é a comparação entre crescimento vertical e crescimento horizontal. Existem muitas cidades que apresentam um chamado crescimento vertical, que é o grande índice de construção de prédios, então o crescimento para cima. E existem cidades onde, digamos que existe uma maior disponibilidade de terrenos, onde os terrenos são mais baratos, e essas cidades tendem a ter um crescimento horizontal, ou seja, uma expansão na horizontal. Nós podemos perceber, cidades que não têm muitos prédios, né, apresentam um crescimento horizontal. Já cidades que não têm muitas áreas de construção, o crescimento é vertical com a presença de muitos prédios, né, principalmente nessas áreas mais centralizadas. Aqui, fazendo uma comparação com a relação da gentrificação desses centros urbanos, né, centros antigos, nós temos aqui uma imagem que representa o antigo cais de Recife, que era uma região que até pouco tempo era uma região que passava por um processo de deterioração, e recentemente foram construídos 2 belos arranha-céus na beira da praia, próxima à região central. E aqui a imagem da orla de Boa Viagem em Recife para encerrar essa videoaula.